Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num texto que, nossa, é frequentemente chamado de coração do Evangelho Paulino. Romanos, capítulo 8, é um capítulo, assim, denso, cheio de reviravoltas teológicas e, uau, promessas incríveis. Para nos guiar nessa conversa, a gente tem aqui notas de uma Bíblia de Estudo, a NAA, né? E também os comentários bem detalhados do Hernandes Dias Lopes sobre este capítulo específico. O nosso desafio aqui é entender a jornada que Paulo está descrevendo, como é que se sai daquela frustração do capítulo 7 para essa segurança, total no final do capítulo 8. A gente está falando de temas como justificação, a vida guiada pelo Espírito, adoção divina e uma certeza que desafia qualquer circunstância. Então vamos começar a desembrulhar essa riqueza toda. O capítulo abre de uma forma bem explosiva, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1. Que contraste com aquele grito de desespero do final do 7, desventurado homem que sou, não é mesmo? O que significa essa ausência de condenação? É algo assim concreto. É uma mudança radical, sem dúvida. É um veredito divino mesmo. E não é tipo um sentimento passageiro de alívio, sabe? É uma declaração legal de Deus. É o conceito de justificação em ação. Os comentários que a gente tem, eles apontam para a palavra grega, katakrima. Ela pode significar não apenas a sentença em si, mas a própria punição ou talvez o estado de condenação. É uma libertação completa da culpa e do poder que o pecado tinha de dominar. Estar em Cristo Jesus muda tudo. Certo. Então, é uma posição legal garantida por Deus. Mas como isso foi possível? O texto diz que a lei de Moisés não conseguiu fazer isso, ela era ineficaz pela carne, né? Versículo 3. Quer dizer, ela mostrava o problema, mas não resolvia, por causa da nossa limitação humana. Precisamente. A lei era boa, era santa, justa e boa, como Paulo diz antes. Mas a nossa natureza caída, que ele chama aqui de carne, ou sarx em grego, tornava a lei incapaz de produzir justiça em nós. Por isso a solução teve que vir de Deus. Ele enviou o seu próprio Filho. E a forma como ele veio é, crucial. Em semelhança de carne pecaminosa, está lá no versículo 3. Os comentários ressaltam muito isso. Significa humanidade real, tangível, mas sem a natureza pecaminosa. Cristo não era um fantasma, nem alguém assim alheio à nossa condição. Ele entrou na nossa bagunça, mas sem ser parte dela. Entendi. E o que aconteceu especificamente nessa vinda? Na vida e morte dele? Na cruz, aconteceu algo decisivo. Deus condenou o pecado na carne de Cristo. É o que diz o fim do versículo 3. A palavra grega para condenou, katekrinen, ela sugere um julgamento mesmo, e a execução da sentença contra o próprio pecado. O pecado foi julgado e derrotado ali, na humanidade sem pecado de Jesus. E qual era o propósito disso tudo? Para que a exigência justa da lei pudesse, enfim, ser cumprida em nós, como diz o versículo 4. Mas como ela se cumpre em nós se a gente continua sendo fraco? Como isso funciona na prática? Boa pergunta. Não é pelo nosso esforço, né? É pela ação de uma nova lei, digamos assim, a lei do Espírito da vida, que está no versículo 2. Essa lei, que opera em Cristo Jesus, ela nos liberta da antiga lei do pecado e da morte. A dinâmica muda completamente. Não se trata mais de tentar obedecer a regras externas pela nossa própria força, sabe? Mas de viver uma vida que é impulsionada, guiada pelo Espírito Santo, que agora habita em nós. É sobre andar segundo o Espírito e não mais segundo a carne, como Paulo contrasta ali no versículo 4. E isso, claro, nos leva direto para a próxima seção do capítulo. Exato, essa distinção que é super importante entre viver segundo a carne, o sarx, e segundo o espírito. Isso está ali nos versículos 5 a 13. É fundamental a gente entender o que Paulo quer dizer com carne aqui. Fica bem claro que não é só o corpo físico, né? De fato. No uso que Paulo faz, sarx frequentemente se refere à natureza humana inteira. Mas no seu estado caído, sabe? Egocêntrico, desalinhado de Deus e até mesmo hostil a Deus. O versículo 7 diz isso.
que a mentalidade da carne é a inimizade contra Deus. Pensar ou inclinar-se para as coisas da carne, Paulo diz, leva à morte espiritual e torna impossível agradar a Deus. Isso está nos versículos 6 e 8. É uma condição que afeta a pessoa não regenerada por inteiro. Então, essa inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pesado isso. Qual é a alternativa radical que o Paulo apresenta? A alternativa é a mentalidade que é governada pelo Espírito. E o resultado dela, vida e paz. Está lá no versículo 6. É uma mudança total de direção e de fonte de vida. E a grande virada acontece pela habitação do Espírito Santo. O versículo 9 é um divisor de águas mesmo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A presença do Espírito é a marca de quem pertence a Cristo. É Ele quem dá vida ao nosso espírito, como diz o versículo 10, e é Ele também quem garante a futura ressurreição do nosso corpo mortal. Isso está no 11. Isso tem implicações muito práticas, então. Não é só uma questão de, identidade espiritual, mas de como a gente vive o dia a dia. Com certeza. Essa nova realidade, ela cria uma nova obrigação, uma nova dívida, digamos assim. Somos devedores, sim, mas não mais a carne, para viver segundo os ditames dela. Nossa dívida agora é para com o Espírito, para vivermos segundo ele, é o que diz o versículo 12. E isso envolve uma ação contínua, um esforço consciente de fazer morrer os feitos do corpo. Versículo 13. Essa mortificação, como as fontes explicam bem, não é automutilação ou, um ascetismo extremo. É uma rejeição firme, constante das práticas pecaminosas. Isso só é possível com a capacitação do Espírito. É um processo diário de negar o poder do pecado na nossa vida. É interessante, né? Morrer para o pecado é o caminho para viver de verdade. Completamente nova. O texto continua dizendo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está no versículo 14. Passar de uma condição de escravo do pecado para filho de Deus. Isso é enorme. É uma transformação de status e de relacionamento talvez sem paralelo, né? A gente recebe o espírito de adoção. Em grego a palavra é ouetesia, está no versículo 15. E esse espírito troca aquele medo, aquela relação servil, por uma intimidade filial que nos permite chamar Deus de Abba, Pai. Abba era um termo aramaico muito íntimo de carinho e confiança, algo como paizinho ou papai. E os comentários ajudam muito aqui citando o estudo sobre o contexto romano da adoção, da ouetesia. Eles destacam como isso era significativo lá. Um filho adotado era escolhido deliberadamente, recebia plenos direitos legais, as dívidas antigas dele eram canceladas e ele ganhava uma identidade familiar completamente nova. Era uma mudança total de pertencimento e de status legal. Uau! Uma adoção, assim, tão completa e transformadora. Mas como a gente pode ter certeza disso? Como saber que essa é a nossa realidade pessoal? Paulo diz que existe uma confirmação interna. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 16. A palavra grega aqui, simartírio, significa literalmente testemunhar junto com. É como ter duas testemunhas, sabe? O Espírito de Deus lá no fundo e a nossa própria consciência renovada, confirmando essa verdade fundamental. Existe uma segurança interna que o Espírito produz sobre essa nossa condição de filhos. Não é só uma doutrina, é uma experiência. E ser filho, especialmente naquele mundo antigo, significava automaticamente ser herdeiro, né? Paulo faz essa conexão. Faz, imediatamente, no versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A herança principal, claro, é o próprio Deus, nosso relacionamento com Ele. Mas também significa compartilhar o destino de Cristo. E aqui Paulo é muito realista, ele não doura a pílula. Ele diz, se a gente compartilha da herança e da glória futura com Cristo, a gente também compartilha dos sofrimentos dele no presente. O sofrimento não é visto como um acidente de percurso, mas como parte do caminho para a glória, seguindo os passos do próprio Cristo. Está tudo ligado ali no final do versículo 17. Essa menção do sofrimento como parte do pacote já prepara o terreno para a sessão seguinte, onde ele vai falar sobre gemidos, né?
dos versículos 18 a 27. Ele começa dizendo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que será revelada, colocando em perspectiva. Exatamente, ele não nega o sofrimento, mas o coloca numa balança cósmica, digamos. Por mais intenso que seja, ele é ofuscado pela glória que está por vir. E aí ele faz algo fascinante. Ele amplia o foco para incluir toda a criação não humana. Ele personifica a natureza. Diz que ela foi sujeita à vaidade. A palavra grega é mataiotes, futilidade, frustração, não por vontade própria, mas por causa da queda humana. Está no versículo 20. A criação está em escravidão da corrupção, como diz o 21. Peraí, a natureza, tipo plantas, animais, o universo, geme por causa do nosso pecado? É isso mesmo. É o que Paulo sugere de forma poética e profunda. A criação geme e suporta angústias como dores de parto. Versículo 22. Essa imagem é forte, né? Dores de parto implicam dor, claro, mas também a esperança de um nascimento, de algo novo que está vindo. Ela aguarda com ansiosa expectativa. A palavra grega aqui é apokaradokia, que sugere alguém esticando o pescoço para ver algo que está chegando no horizonte. Ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, versículo 19. Porque nesse dia, quando nós formos glorificados, ela também será libertada dessa escravidão da corrupção, V21. A nossa glorificação futura vai trazer libertação para toda a ordem criada. É uma visão imensa. Uau! Um quadro cósmico mesmo. Mas, e os próprios crentes? As pessoas que creem? Elas já têm o Espírito, as primícias, como diz o texto no versículo 23. Elas também gemem? O tegozo da glória nos torna ainda mais conscientes da nossa condição que ainda é incompleta e também mais conscientes da realidade do sofrimento, da mortalidade, do pecado que ainda luta em nós. Por isso, nós também gememos interiormente, esperando a adoção completa. E Paulo define essa adoção completa aqui como a redenção do nosso corpo, ou seja, a ressurreição final. Está tudo no versículo 23. A gente vive nessa tensão do já temos o Espírito, já somos filhos, e do ainda não experimentamos a glória plena. E essa espera exige paciência, como ele diz nos versículos 24 e 25. E em meio a essa fraqueza toda, esse gemido nosso e da criação, vem um consolo muito profundo. O próprio Espírito nos ajuda. Como ele faz isso? Como ele nos ajuda na nossa fraqueza? Paulo diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Versículo 26. E uma das manifestações dessa fraqueza é que a gente, muitas vezes, não sabe orar como convém. Quem nunca passou por isso, né? E o que o Espírito faz? Ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Fim do versículo 26. A palavra grega alaleitos sugere sons profundos, não verbais, que expressam nossa necessidade mais profunda diante de Deus, aquilo que nem conseguimos articular. E essa intercessão do Espírito é perfeita, ela sempre acerta o alvo. Por quê? Porque aquele que sonda os corações, Deus Pai, sabe qual é a mente do Espírito. E o Espírito intercede pelos santos sempre segundo a vontade de Deus. Versículo 27. É incrível pensar nisso. Temos o intercessor no céu, que é Cristo, e o intercessor dentro do nosso próprio coração, que é o Espírito Santo. Estamos totalmente amparados. Essa atuação completa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo em favor dos crentes leva Paulo, então, a uma das declarações de confiança mais fortes de toda a Bíblia, ali no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma afirmação poderosíssima. E é crucial notar o que ela diz e o que ela não diz. Não diz que todas as coisas são boas em si mesmas. Claro que não. O mal é mal, o sofrimento dói. Mas diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem, trabalhem juntas, para o bem último. Isso inclui as dificuldades, as dores, as injustiças, os nossos erros. Deus, na sua soberania, consegue tecer todos os fios da nossa vida, mesmo os mais escuros, para cumprir o seu propósito maior naqueles que o amam e que foram chamados por Ele. A promessa está ligada a esse relacionamento e a esse chamado. E a certeza é firme. Sabemos. Em grego, oidamen. Não é achamos, esperamos, mas sabemos. É uma convicção profunda.
E qual seria esse bem supremo para o qual tudo está cooperando? O texto define isso? Define sim, logo em seguida, no versículo 29, sermos conformes à imagem de seu Filho. Esse é o objetivo final de Deus para nós, nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Isso leva àquela famosa corrente de ouro da salvação, nos versículos 29 e 30. É uma sequência que mostra o plano de Deus desde a eternidade passada até a eternidade futura, sem quebrar nenhum elo. Começa com a presciência, que não é só saber antes, mas um conhecimento prévio amoroso, uma escolha de Deus. Depois, a predestinação, fomos destinados a esse alvo de sermos como Cristo. Aí vem o chamado, a convocação eficaz de Deus na história pessoal de cada um. Depois, a justificação, a declaração de que somos justos diante dele, agora. E, por fim, a glorificação. E olha que interessante. A glorificação, que ainda é futura, Paulo usa o tempo verbal no passado, como se já tivesse acontecido. É o chamado perfeito profético. Isso mostra a certeza absoluta que ele tem de que Deus vai completar a obra que começou. Essa cadeia é inquebrável. Ela garante o processo do início ao fim. Uau, essa sequência é de tirar o fôlego, realmente. Isso prepara o palco, então, para o grande finale do capítulo, a partir do versículo 31. Parece quase um hino de triunfo, né? Ele começa com aquela pergunta retórica: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta implícita é óbvia e poderosa. Ninguém. Ninguém pode ser efetivamente contra nós. Se o Deus Todo-Poderoso, o soberano do universo, está do nosso lado, que força neste mundo ou fora dele, humana, espiritual, circunstancial, pode em última análise nos derrotar ou frustrar o propósito dele para nós? Nenhuma. A pergunta seguinte, no versículo 32, usa um argumento muito forte, do tipo do maior pro menor, baseado no maior presente de Deus, que foi Cristo. Exato. O raciocínio é: se Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho, o dom supremo, o mais custoso possível, mas o entregou por todos nós, quando ainda éramos inimigos, como é que ele não nos daria também junto com Cristo, graciosamente, todas as outras coisas que a gente precisa para a nossa salvação completa e para a nossa vida? É um argumento baseado na generosidade e no amor extremo de Deus, que já foram provados na cruz de forma inegável. Depois vem duas perguntas que atacam diretamente a questão da culpa e da condenação, nos versículos 33 e 34. Quem pode nos acusar? Quem pode nos condenar? Mundem com autoridade final. Quem poderia levantar uma acusação válida contra os escolhidos de Deus? O próprio Deus é quem nos justifica. Ele é o juiz supremo e ele nos declara justos. A acusação perde o fundamento. E quem poderia nos condenar? Cristo Jesus. Ora, ele é aquele que morreu por nós. E não só morreu, mas ressuscitou. E mais, está exaltado à direita de Deus em posição de máxima honra e poder. E ainda por cima, intercede continuamente por nós. Essas 4 ações de Cristo, morte, ressurreição, exaltação e intercessão, simplesmente destroem qualquer base para condenação. É um nocaute quádruplo em qualquer acusador. E então, a última pergunta, a que talvez resuma tudo: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. E aí Paulo lista uma série de provações terríveis: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coisas bem reais. Ele não minimiza o sofrimento, de jeito nenhum. Ele reconhece que essas coisas podem acontecer e acontecem com quem segue a Cristo. Ele até cita o Salmo 44, no versículo 36, para mostrar que o sofrimento pelo reino não é novidade. Mas a conclusão é absolutamente triunfante. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra grega para mais que vencedores é fantástica, hypernikomen. É como uma hipervitória, uma vitória esmagadora que vai além. E essa vitória não vem da nossa força, mas ela acontece por meio do amor daquele que nos amou, de Cristo. O amor dele é a fonte da nossa vitória. Isso nos leva direto para a declaração final de segurança absoluta nos versículos 38 e 39. É uma lista, assim, abrangente demais. É abrangente e chega a ser poética.
Paulo derrama sua convicção mais profunda. Ele diz, estou absolutamente certo, ele tem essa certeza, de que nada, nem a morte com seu terror, nem a vida com suas dificuldades, nem anjos, nem principados poderes espirituais, sejam bons ou maus, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem poderes cósmicos ou espirituais, nem altura, nem profundidade nenhuma dimensão espacial ou existencial, nem absolutamente nenhuma outra coisa criada. Nada, nada em toda a existência poderá nos separar do amor de Deus. E ele ancora esse amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segurança não é vaga, ela é total, e está ancorada na pessoa e na obra de Cristo, onde o amor de Deus se manifestou de forma invencível e inseparável. É o ponto final perfeito para esse capítulo. Chegamos aqui, numa segurança inabalável. Romanos 8 realmente mapeia toda a experiência cristã sob a ótica da obra de Deus. Desde a justificação por meio de Cristo, passando pela vida e pelo poder dados pelo Espírito Santo, a adoção como filhos, a esperança que a gente tem mesmo em meio ao sofrimento, e terminando com essa garantia final do amor eterno e inseparável de Deus. A trajetória é muito clara, de nenhuma condenação para nenhuma separação. Exatamente. Se a gente fosse resumir os pilares, seria isso. A justificação nos livra da condenação e nos dá paz com Deus. O Espírito Santo nos capacita para uma nova vida, nos assegura que somos filhos amados e até nos ajuda a orar quando não temos palavras. O sofrimento é real, a gente não pode negar, mas ele é passageiro e não se compara com a glória futura, uma glória que, aliás, a própria criação anseia junto conosco. O plano eterno de Deus garante a nossa conformidade final com Cristo, ele vai completar a obra. E, fundamentalmente, como vimos no final, nada, absolutamente nada, pode quebrar esse vínculo do amor de Deus que nos une a Ele por meio de Jesus Cristo. É uma segurança que está fora de nós, está em Deus. Para a gente fechar, então, fica uma reflexão, talvez. Nós vimos que o propósito de Deus em fazer todas as coisas cooperarem para o bem, lá no versículo 28, é nos tornar conformes à imagem de seu Filho, no versículo 29. Se esse é o alvo final de Deus para nós, aquilo para que Ele está trabalhando em todas as coisas, como essa perspectiva poderia redefinir a nossa maneira de encarar tanto as alegrias, mas principalmente as lutas, os sofrimentos, as frustrações inevitáveis do nosso dia a dia? Fica aí uma pergunta para a gente continuar pensando.